Boa noite, é um prazer a casa estar recebendo vocês aqui nessa noite e que tenham todos um início de ano bom para todo mundo, ok? A casa hoje está recebendo o nosso amigo Alexandre Luiz Matias, da cidade de Pederneiras. O Alexandre nos traz o tema hoje para a nossa reflexão, o perdão. Desde já, Alexandre, se sinta acolhido e abraçado por todos e a casa agradece a sua presença aqui hoje. Vamos fazer uma oração inicial, fechando os nossos olhos, mentalizando o Mestre Jesus. Jesus, agradecemos pela Tua graça, por estarmos aqui hoje reunidos em Teu nome, para aprendermos um pouco, uma gota do Seu Evangelho, que aqui hoje será dada através do nosso amigo Alexandre. Que a paz possa reinar no coração de todos, que possamos reunir forças, entendimento e vibrações positivas no Oriente Médio, para que a paz possa ser selada nesse momento nos homens que hoje comandam aquelas nações. Agradecemos que assim, Alexandre. Tá ligado? Gente, boa noite. É uma alegria muito grande voltar aqui. É uma casa que a gente tem um carinho muito grande, uma ligação muito grande e uma gratidão muito grande. Eu não sei se todos nos conhecem, nós somos lá do Amigos do Bem de Pederneiras e as atividades do Amigos do Bem começou muito em função da colaboração do pessoal daqui. Rodrigo, Dalila, Dona Ana, o Emerson. Então nós temos uma gratidão e uma ligação muito grande com a SEAC e um carinho muito grande. E é uma alegria muito grande voltar. Acho que eu fiz uma ou duas palestras aqui, acho que uma só, né? O Rodrigo tem medo, ele convida, ele sabe que é bobagem, então ele convida de vez em quando só para não ficar chato, por causa dessa amizade. Mas é realmente uma alegria muito grande. E nós, conversando com o Rodrigo, a ideia foi da gente falar sobre o perdão. E eu comento sempre, quando a gente vai fazer essa palestra, eu sempre falo que acaba sendo uma palestra diferente em cada lugar. Por incrível que pareça, quando a gente fala isso para as pessoas não acreditam, mas é verdade. E ao mesmo tempo eu sempre falo que é um tema que, se nós realmente levássemos a sério e um pouquinho só do que Jesus nos ensinou, do que a doutrina nos diz, esse tema seria um tema extremamente ultrapassado. Seria um tema que a gente não precisaria mais estar falando sobre ele. E infelizmente, todos os lugares que a gente vai, todas as casas de amigos, sempre nos pedem esse tema, e quando a gente termina a palestra, ou a gente vai em alguma palestra de algum amigo conhecido que fala sobre o tema, os comentários são sempre os mesmos. Nossa, nós estamos precisando falar mais desse tema. Nossa, nós estamos precisando fazer mais palestra desse assunto. E pelo lado que poderia ser uma alegria, né? Falar, nossa, que legal, as pessoas gostaram do tema, é preocupante, né? Porque realmente era para a gente não estar mais tão ainda se preocupando, ou tendo que se preocupar tanto com esse tema. Já era para a gente estar começando a superar isso com uma facilidade um pouco maior. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o perdão. O modelo da palestra, o Gá vai fazer, o Gabriel, meu filho, ele veio com a gente, agora que ele está de férias, ele consegue acompanhar um pouco a gente, está fazendo palestra por aí, na terça-feira participou com a gente do Evangelho lá em Pederneiras, com o Rodrigo. E então ele vai fazer 3 músicas com a gente, eu vou fazer uma agora no início, uma depois, quando a gente falar de misericórdia, e uma no final para encerrar. E aí a gente começa e eu falo para vocês como é que vai ser a ideia da palestra, tá bom?
Cumpra-se a vontade do seu coração para curar e libertar todos os cativos mesmos das prisões, consolar os tristes e restaurar todos os conflitos de coração. Derrama sobre mim o óleo da unção, faz o meu coração brotar de amor. O mestre quero aprender a ser como você, tão manso e tão simples. Mestre, me ensine a amar, saber perdoar a todos que me ofendem, assim como o Senhor amou. Também quero amar, assim como o Senhor perdoou. Também quero perdoar. Senhor, faz-me um instrumento vivo em suas mãos. Senhor, cumpra-se a vontade do seu coração para curar e libertar todos os cativos mesmos das prisões, consolar os tristes e restaurar todos os conflitos de coração. Derrama sobre mim o óleo da unção, faz o meu coração brotar de amor. Bom, gente, só para explicar, acho que o Gá não deu tempo dele falar, essa música é de um pastor evangélico. E estavam conversando, como vocês conhecem, o Paulo e a Leia, e por incrível que pareça, e tem gente, e não é uma questão de crítica aqui, entendam, de que muita gente, nossa, mas música em palestra espírita, e a crítica foi, transmite na internet, ninguém fica sabendo, a crítica foi a Paula Zamp, porque a Paula Zamp canta, parece uma cantora evangélica e tal. E eu sempre brinco, quem dera a gente tivesse a alegria que tem nas casas evangélicas, né? A gente está criando chatos espíritas, que a gente não pode rir na casa espírita, a gente não pode falar alto, a gente não pode deixar a criança andar, pelo amor de Deus, quer passar com a criança correndo aqui, tem alguns centros que eu conheço que o cara pede por favor para parar e tirar. Casa grande, bem no sentido da palavra. Então, e aí a gente, o Gá, quando sugeriu usar essa música, que tem tudo a ver com perdão, né, e pediu para esse pastor para usar, o cara ficou super feliz. E como várias outras, né, todo mundo conhece, como Zaqueu, várias outras músicas evangélicas que são ditas evangélicas e falam de Jesus, falam mais da doutrina do que a gente tem por aí. Embora nós tenhamos muita coisa boa dentro da doutrina também, que a gente acaba não conhecendo ou não indo atrás, justamente porque tem muita coisa boa evangélica também, e católica também. Então a ideia que eu falei para vocês da palestra nós sempre temos um cuidado, e eu converso muito com alguns amigos, o Rodrigo é um, que me preocupa muito nas palestras espíritas, quando eu escuto alguém falando assim, ó, a minha opinião a respeito do Evangelho
eu paro, penso, falo, ai. Porque para eu ter uma opinião a respeito do que Jesus disse ou questionar fica meio complicado. Uma vez nós estamos fazendo a mesa do Evangelho, que a gente faz uma vez por mês, e uma pessoa que estava junto com na mesa com a gente falou assim, leu um trecho do que Jesus falou, e falou assim, nossa, ele até tinha razão, né? Eu falei, nossa, ainda bem, né, que ela concordou com o que Jesus falou, né? Porque se ela falasse, olha, era melhor ter colocado uma vírgula aqui ou ali, eu ia ficar meio preocupado. Então essa história de, olha, a minha opinião, eu acho, isso é melhor nos grupos de estudo, né? Quando a gente está discutindo algum assunto, quando a gente levanta algum questionamento em relação ao que a gente está tentando entender e a gente realmente ainda está engatinhando, né? Do que quando a gente se propõe a falar para uma pessoa, ou para 10 pessoas, ou para quem quer que seja. Porque na verdade não é a nossa opinião que as pessoas vieram ouvir, né? Na verdade as pessoas vieram atrás do que a doutrina nos diz. E diante disso, a ideia, e do perdão me assustou mais ainda quando me pediram esse tema, e aí surgiu essa ideia e assim, aparentemente funcionou. Nós pegamos alguns trechos, algumas palavras, algumas citações de dentro da doutrina e trouxemos para a gente discutir. Então, nós vamos começar fácil. O que significa perdoar? E aí no Hamed, no livro Prazeres da Alma, ele coloca uma frase assim, perdoar é, acima de tudo, a facilidade de compreender dificuldades. Podemos ir embora. Acabou a palestra. Não é? O que ele quer dizer com isso? Compreender dificuldade, que o perdoar é, acima de tudo, a habilidade, a facilidade de conseguir entender a dificuldade. Quem erra de propósito? Não vale falar que sim quando está pensando no marido, na esposa, sogra. Muitas vezes nós olhamos e vemos que a pessoa fez, mas ele fez para me prejudicar. Ou não, ninguém viveu essa situação ainda. Claro que nós vivemos, diariamente, infelizmente ainda. Tal pessoa falou aquilo porque queria me atingir. Tal pessoa fez isso porque queria realmente me prejudicar no meu emprego, com meu marido, com a minha esposa, com meu amigo, com meu conhecido, por ciúme, por orgulho, por vaidade, por inveja. Agora, vamos trazer isso para a nossa realidade, do que a doutrina nos diz? Mesmo ele fazendo de propósito isso à nossa vista, ou até na vista dele, né? Porque muitas vezes nós fazemos isso mesmo, né? Escondido principalmente, né? Porque a gente já não tem mais a coragem de fazer abertamente, mas escondido a gente faz. Eu vou postar uma indireta aqui no Facebook que eu tenho certeza que ele vai morder lá. Então nós estamos fazendo de caso pensado. Mas esse compreender a habilidade que o Hamed fala, e a gente trouxer para a doutrina, o que ele quer dizer com isso? Que momento que nós estamos todos iguais, moralmente falando, em conhecimento doutrinário, em conhecimento moral, em amadurecimento moral, nós estamos todos exatamente no mesmo nível? Não, né? Claro que não. E aí quando ele fala em compreender essa dificuldade, é nesse sentido. Esse que fez essa sacanagem comigo, embora tenha sido de propósito, ele fez porque ainda não aprendeu. Ele fez porque ainda está no estágio moral e evolutivo que ainda ele necessita disso para conquistar a felicidade dele naquele momento. Eu sempre falo que a gente tem que sempre lembrar que quando a gente vê alguém fazendo ou nós fazemos alguma coisa equivocada, a intenção sempre é estar feliz. Sempre. O cara que rouba, ele rouba para ter um momento de alegria. Ele mata porque aquilo deu prazer naquele momento para ele. Ele ficou feliz com aquilo. Então o estágio moral dessa criatura é completamente diferente, espero, que a maioria de nós hoje. Por quê? Hoje eu já fico indignado quando eu assisto televisão, eu leio jornal e descubro que alguém assassinou um outro.
coisa que há pouquíssimo tempo atrás era extremamente normal e nós participávamos disso com alegria. Então é nesse sentido que ele fala em habilidade de compreender a dificuldade. Essa dificuldade que ele ainda não aprendeu. E aí nós estamos tão atrasados ainda que nós não conseguimos entender ou perdoar porque nós não achamos que ele não aprendeu. Nós continuamos achando que ele fez porque ele gosta de fazer. E ele gosta de fazer. Uma coisa não elimina a outra. Ele realmente gosta de fazer. Mas porque ele não aprendeu que aquilo está equivocado. Quando nós entendemos, ou nos esforçarmos para entender que ele não aprendeu, que ele ainda erra, mesmo com prazer, porque ele não aprendeu que aquilo é errado, fica mais fácil para a gente ter um outro olhar. Nossa, facinho, não é? Super tranquilo, mole. Por isso que eu falei que era só esse slide e a gente podia acabar a palestra. Porque se eu conseguir entender isso, gente, acabou o problema. Mesmo eu tendo raiva na hora, e isso não quer dizer, e nós vamos conversar sobre isso mais para frente, isso não quer dizer que eu tenho que bater nas costas e falar, beleza, está tudo certo. Não, o erro continua existindo. O erro que ele cometeu, fato. Mas o problema aqui é perdoar. O problema aqui é eu perdoar. O problema é eu entender que ela errou. Que ela não sabe ainda que aquilo é errado. Ah, Alexandre, não é possível que ele não sabe que aquilo é errado. Faz 15 vezes e pede perdão e faz a mesma coisa. Porque, simplesmente, eu não acho que está errado. Eu não acho que aquilo está errado. Eu não acho que aquilo é tão ruim. Por que eu não acho que aquilo está ruim? Porque aquilo me dá prazer. O que me dá prazer, num primeiro momento, não está errado. Para mim. Se eu estou sentindo prazer naquilo que eu estou fazendo, eu não me sinto errado. E essa é a grande dificuldade. Perdão no cotidiano. Todos somos suscetíveis de erro, e por isso mesmo perdão é serviço de todo instante. Mas assim como o compositor não obtém a sinfonia sem passar pelo solfejo, o perdão não existe de nossa parte ante os agravos grandes se não aprendemos a relevar as indelicadezas pequenas. Essa é uma frase, e aí nós vamos depois fazer uma aposta. Tem uma outra do mesmo assunto. Perdoar em positivo para cada hora e todo instante. Uma é de Emmanuel e uma é de Joana de Ângeles. Qual é de qual? Pensa bem, hein? Pensa no Emmanuel chato e a Joana toda bonitinha lá do filme, quem assistiu o filme. Quer chutar, Rodrigo? Primeira é da Joana. Mais alguém? Eu ia falar que a primeira é da Joana, eu falei para ele a segunda do Emmanuel, ele aproveitou. Colou, ele chutou e colou, aproveitou. Vou dar aqui que vocês não estão ouvindo ao vivo. O Rodrigo falou que a primeira é da Joana e a dona Ana falou que ela já tinha falado e ele chutou primeiro que ela. E aí eu vou falar a mesma coisa. Ó. Sempre a gente tem a ideia, eu pelo menos, né? Eu sempre brinco com isso, tem gente que fica brava comigo. Aquele Emmanuel era muito chato, né? O cara dava umas duras naquele Chico, coitado. Se eu sou Chico, eu já tinha dado umas bicas nele, mais longe. E a Joana é toda delicada, né? Todo mundo assistiu o filme do Divaldo? Então assistam. Que depois também no filme, a tal da Joana também não é flor que se cheire também não. Todos esses espíritos evoluídos são tudo meio bocudinho, né? Tudo meio oriçado e tal. Porque você tem uma imagem da Joana de Ângeles, não é? A gente lê os textos dela e fala, nossa, toda boazinha, toda delicada, aquele véuzinho e tal. Aí no filme ela dá umas cacetadas também. A primeira do Emmanuel e a segunda da Joana. Tá? Mas, por isso que eu falei, eu aposto sempre nessa frase aqui, porque eu sempre ganho, porque eu também ia chutar. Mas por quê? Porque nós estamos acostumados, normalmente, né, nos textos, o Emmanuel curto e grosso, e a Joana floreando, rodeando, tentando falar o óbvio e falando 15 palavras bonitas para falar, olha, você está
enrolado. Mas os dois falam a mesma coisa, né, de uma maneira extremamente diferente. O Emmanuel falando um monte de coisa, como se fosse a Joana, e a Joana, como se fosse o Emmanuel, falando uma coisa extremamente simples, dura, mas que aí toca numa situação muito delicada. Perdoar em positivo para cada hora e todo instante. Aí começa a complicar. Aquela primeira parte lá que nós falamos, que nós precisamos entender, que nós precisamos compreender, que a habilidade de compreender a dificuldade do outro e tal. Agora os dois vêm falar para a gente que é para toda hora. Quando os dois falam, primeiro o Emmanuel, ele fala uma coisa que eu acho assustadora. Todos somos suscetíveis de erro. E por isso mesmo, perdão é serviço de todo instante. Né? Assim, por que ele está falando isso? Né? E por que ele fala do todo instante? Normalmente, vou falar por mim, normalmente, quando a gente erra, você sempre acha tudo aquilo que nós falamos no primeiro slide. Ah, mas eu cometi um erro porque eu estava estressado, porque eu estava irritado, porque eu estava com problema, porque eu estava com dor, porque eu estava com isso, porque eu estava com aquilo, porque eu estava com aquele outro. O outro precisa me entender, não é possível. Será que não está vendo que eu estou passando por tudo isso e por isso aconteceu tal coisa? Essa é a nossa posição. Quando o outro erra, é exatamente o contrário. Pelo amor de Deus, falei 15 vezes. Já falamos, já conversamos, já sabia que não era para fazer isso. Ou nós não fazemos isso? Sempre o nosso erro, na nossa visão, é extremamente simples de ser perdoado. Afinal de contas, eu não fiz de propósito. Começa daí. Essa é a primeira desculpa, né? Briga de marido e mulher, então? Não, mas não foi de propósito. Não foi por querer. Claro que foi por querer, senão tinha feito. Mas sempre nós achamos, quando nós erramos, quando nós nos equivocamos, nós sempre temos a certeza absoluta de que o outro deve nos perdoar. E o outro deve nos perdoar? Deve ou não? Deve. Se nós estamos falando, os dois, né? Nós não. Se Emmanuel e a Joana estão falando para a gente que é necessário perdoar, e é necessário perdoar o tempo todo, isso quer dizer que é para qualquer situação. Teve gente que fez assim no nariz. Ó. Qualquer situação. Tudo bem? Qualquer situação. É isso que fala. E aí nós não precisamos nem usar Emmanuel e a Joana, que são as duas frases que nós estamos conversando. Aí eu vou acabar com a palestra, né? Mas Jesus falou o quê? Para perdoar como? 70 vezes 7, mas não vamos fazer aquela conta toda do Haroldo, porque senão nós vamos dar risada e da Célia também, né? E esse 70 vezes 7, que é discutido em 500 mil palestras que nós vamos, para dizer simplesmente a mesma coisa. Sempre. Todas as vezes que forem necessárias. Né? E eu vou contar, né? Da Célia, ela contou aqui o da Célia do perdão, ela não fez, né? Ela fez o livro aqui. Os 70 vezes 7, vocês sabem a história dos 70 vezes 7 que procuraram ela? Da mulher que falou que perdoou o marido já? Falou, olha, eu já perdoei meu marido. Estou casada há 25 anos, eu fiz as contas, eu já perdoei 70 vezes 7. Então agora eu posso me separar. E aí o Chico falou assim, não, mas é para perdoar 70 vezes 7 cada vez que ele errou. Então volta para casa que ainda tem chão. Mas é mais ou menos essa conta. É esse o 70 vezes 7. Ele só quis dizer para a gente, aí tem toda uma simbologia, né, para várias outras, uma palestra inteira, tem toda uma simbologia no 7, no 70 e tudo mais, que quer dizer exatamente isso, que é infinito.
São todas as vezes que forem necessárias. Agora, eu vou contar para vocês uma história que aconteceu lá em Duartina, quando eu fiz essa palestra a primeira vez, né? Perdoar e esquecer são a mesma coisa? O Emmanuel de novo, tá? Para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise olvidar plenamente a falta do irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade da oração e vigilância. E aí? Quem dá mais? São a mesma coisa ou não são a mesma coisa? Não são a mesma coisa, gente. Só que a orientação de Emmanuel, e aí fica claro, quando a gente for discutir sobre isso, são coisas que precisam caminhar lado a lado. Por quê? Se eu não esquecer o acontecido, e esse esquecer não é apagar da memória, é fazer com que aquilo não faça mais parte do meu rancor, do meu ódio, da minha mágoa. Nesse sentido. Então, se eu não conseguir fazer isso com o que me ofendeu, eu não perdoei. Vocês concordam ou não? Tinha um senhorzinho lá no fundo que fazia assim, ó. E eu tentando conversar, ele fazia assim, ó. Ficamos 10 minutos falando, ele fazia assim, ó. Eu falei, então agora o senhor fala. Eu falei, não, mas eu não concordo. Eu falei, mas o senhor não concorda com o quê? Eu falei, não, eu não concordo. Eu não esqueço, mas eu perdoei. Eu falei, não, então... Se eu olhava no olho dele assim, eu estava até brilhando, que se ele pegasse quem ele estava falando, ele matava no dente. Então é exatamente a mesma coisa. Claro, e aqui vai uma posição extremamente importante, que a gente conversa muito e é um tema que me assusta. Isso não quer dizer, de forma alguma, como a gente já ouviu dentro de casa espírita, que o erro que foi cometido, eu tenho que conviver com ele porque falaram que eu tenho que perdoar. Se eu sou uma esposa que sou agredida pelo meu marido, abusada sexualmente, eu não sou obrigada de forma alguma a conviver com esse erro. De forma alguma. Qual que é a definição? Não, mas então, peraí, Alexandre, mas você está falando que tem que perdoar? Eu tenho que perdoar e um abraço. Eu não posso continuar me colocando em risco, ou colocando em risco meu filho, minha filha, minha vida, em função disso. Eu perdoei, entendi que ele realmente não aprendeu, e isso para ele é uma necessidade, ou para ela, para qualquer pessoa. Perdoei. Esqueci porque eu vou refazer a minha vida, eu não quero mais esse peso na minha vida, eu não quero essa mágoa, esse rancor, esse ódio nas minhas costas, mas eu não vou mais conviver. É a mesma coisa que você pedir para você ter uma sociedade, eu tenho uma sociedade com o Gabriel, ele me rouba. Eu descubro. O que eu faço? Desfaço a sociedade. Beleza? Beleza. Mas e aí, Alexandre? Ué, aí eu vou tentar perdoar. Perdoei? Pô, perdoei. Ele me roubou, perdoei. Entendi que ele está equivocado, era uma necessidade dele e tal. Agora, vou ser sócio de novo dele? Vou dar a chave do cofre? Vou assinar junto o talão de cheque? Vou dar uma folha em branco para ele comprar alguma coisa em nome da empresa? Claro que não. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Uma coisa é nós perdoarmos, entendermos que aquele foi um equívoco, que a pessoa está equivocada, que ela não conseguiu se segurar ou ela não aprendeu ainda, beleza. Mas isso não me obriga de forma alguma a continuar convivendo com essa realidade. Eu não posso jamais me colocar em risco, ou colocar em risco a integridade física ou moral de ninguém próximo a mim. Então, isso é um cuidado muito grande. Então, o perdoar e o esquecer, eles caminham juntos, mas não tem nada a ver com eu continuar com uma coisa que não me faz bem. Senão nós vamos voltar no que nós sempre ouvimos, né? Ó, que Deus uniu só... Como que é o negócio lá? É que Deus uniu, o homem não separa, né?
Quer dizer, Deus não uniu é nada. Quem uniu fui eu com o outro. Né? Deus não uniu porcaria nenhuma. Não tem nada a ver com isso. Os caras põem o cara até como testemunha. Então, nós precisamos tomar muito... Eu sempre falo nessa parte que esse é um cuidado muito grande que nós temos que ter. São coisas distintas, por favor. Porque isso depois esse senhor veio falar comigo. Ah, mas então eu entendi. Porque é o que ele estava falando. Ah, mas então eu tenho que continuar casado? Eu falei, claro que não. Claro que não. Se não está mais te fazendo bem, ou, em alguns casos extremos, está te colocando em risco, abraço. Segue sua vida, mas a orientação da doutrina e de Jesus continua sendo a mesma. Perdoa, esquece, toca o barco. Perdão. E esse esquecer é nesse sentido, é que isso não atrapalhe, que isso não cause mais dano para você. Esse esquecer, gente, assim, o perdoar e o esquecer sempre está relacionado muito a mim. Né? O não perdão, o não esquecer, quem carrega o problema sou eu. Quem está carregando o peso da raiva, do rancor, do ódio, sou eu. O outro, muitas vezes, nem passa pela cabeça dele se você perdoou ou não. Muitas vezes ele acha que nem errou. Então, se ele acha que não errou, você acha que ele está esperando que você perdoe? Então, o perdão é um problema meu. O esquecimento é um problema meu. Eu preciso tirar isso das minhas costas. A bagagem que carrega todo esse peso é minha. As minhas costas, não é do outro. Misericórdia. E aí nós vamos direto na fonte, né? Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. A misericórdia é o complemento da brandura. Porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. E André Luiz, curtinho, só para complementar, a misericórdia vai além do perdão, criando o esquecimento do mal. Então, é só para complementar a história do se é igual, a mesma coisa, esquecer e perdoar. Só para a gente entender que eu não consigo conviver com esse peso nas minhas costas. Eu preciso me livrar, eu preciso fazer com que a minha vida ande para frente. Ou vocês conhecem alguém que tem um ódio mortal de uma outra pessoa e vive em paz? Ué, mas se a gente imaginar que nós não precisamos perdoar, isso não faria mal nenhum. Eu viveria tranquilamente bem. Ué, eu tenho ódio do Chico. E eu continuo vivendo a minha vida tranquilamente. E a gente não vê isso. Por quê? Porque o mal me incomoda, né? Mesmo o outro tendo me ferir. E o mais, a gente precisa sempre prestar atenção, tentar entender, que é o mais difícil, que para o outro, se ele fez por prazer ou não, o mal para a gente ou para alguém, muitas vezes ele está andando com a situação. Se você está nervoso, se você está passando raiva, o cara está na praia, postando fotos na duna, e você aqui é desgraçado, arrumou outra, está lá curtindo a praia com ela e eu aqui lavando louça. Lavando louça, o que você quer? Ele deixa ele na praia. Ele nem sabe que você existe mais, provavelmente. Provavelmente nem está lembrando, o cara está na praia, tomando cerveja, batendo... Vai lembrar que você está com raiva dele? Então quem que está com o problema? Ele que está na praia ou eu que estou aqui xingando ele que está na praia? Eu estou com o problema. Quem está com peso nas costas, quem está incomodado, quem está se sentindo mal, quem está com raiva, com ódio, sou eu. Ele está lá. Nem sabe que eu estou com raiva. E se souber que eu estou com raiva, na maioria das vezes, está rindo mais ainda, né? Lá do outro lado. Então, quem tem que se livrar do problema? O perdão, o que a gente ainda não entendeu, é que o perdão que nós damos, ou que nós
supostamente pensamos dar para alguém, ou queremos dar para alguma situação, é vantagem minha. Eu estou ganhando com o perdão que eu dei, não o outro. Nós ainda não entendemos isso. O outro nem sabe se eu perdoei ou não. Ou alguém tem como medir se eu perdoei o outro. Briguei com a Dalila. Certo? O Rodrigo já fez assim. Eu acho que melhor pegar outra pessoa. Vai. Eu briguei com a dona Ana, vai. Mais fácil. Então, mais facinho. Sangue melhorzinho. A mesma altura também. Não sei também, viu? Eu vou ficar com a Dalila lá. Briguei com a Dalila. E aí, a Dalila me fez uma coisa muito séria, me magoou muito. E aí nós sentamos um dia para conversar e resolvemos discutir sobre o assunto e tal. E eu viro para a Dalila e falo assim: Dalila, esquece, resolvido o problema. Está perdoado, bola para frente, vamos tocar o barco, esquece. Eu perdoei. Perdoei ou não? Ninguém de vocês sabe. Nem a Dalila. Só eu sei. Só eu sei se eu perdoei. Então eu posso vir aqui na frente, fazer uma reunião pública e falar assim: eu vou pedir perdão para a Dalila porque eu me equivoquei. Beleza. Nós temos 100 pessoas aqui. Nossa, o Alexandre perdoou. Perdoei. Ninguém de vocês vai saber nunca se eu perdoei. Então, o perdão é de quem? Meu. Só meu. E nós continuamos achando, nós temos a arrogância, a prepotência de achar que nós somos extremamente altruístas quando a gente fala: nossa, eu perdoei alguém. Se for de verdade, ótimo, mas aí não precisa nem contar. Né? Aí já não precisa nem falar, porque você já perdoou, o problema não é do outro mesmo. Mas normalmente nós falamos perdoamos que é para judiar do outro, né? Que é para humilhar o outro mesmo. Só, perdoei mesmo. Isso é uma porcaria, mas eu te perdoei. Ou não fazemos isso? Todo dia não, né? Só dia sim, dia não. Só quando respira. É esse o ponto que nós precisamos entender. O perdão é nosso. Nós ganhamos com isso. E o outro realmente não sabe. E nós continuamos nos preocupando em tentar achar o que o outro, se o outro entendeu que eu perdoei, ou eu dei um benefício tão grande para o outro perdoando, quando na maioria das vezes nós realmente não perdoamos. Você faz mais uma? Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Faço tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim.
Vamos aqui, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, eu preciso de ti, Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, lado pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. E como sempre a gente fala que não é coincidência, né? Na quarta nós temos o estudo do Livro dos Espíritos. E nós estamos justamente nessas questões. Então, 661. Como obter o perdão das próprias faltas? Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém senão mudando de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais que as palavras. Essa é da parte da prece, da lei de adoração. Coincidentemente nós estamos falando disso na quarta-feira. E aqui tem dois pontos extremamente importantes. E aqui também dá umas brigas tão legal quando a gente discute isso. Deus perdoa? Ai... Quem dá mais? Olha o Rodrigo cutucando. Falei que é melhor. Eu falei que fui bem ficando com você na briga ainda ali. Né? E aí, Deus perdoa, gente? Perdoa? Por que eu preciso perdoar? Quando eu preciso perdoar? Quando eu me sinto ofendido. Nós temos a capacidade de ofender o Pai? Aí, nem isso nós não conseguimos ainda. Nem isso nós não conseguimos ainda chegar nesse ponto. Nós ainda não conseguimos nem chegar ao ponto de ofender o Pai. Nossa, todo mundo assustou agora. Mas então quer dizer que eu fico fazendo aquele monte de oração, peço um monte de coisa, peço perdão para Deus, para nada. E agora? Que sinuca. Vamos ler de novo o que está lá no Livro dos Espíritos? Aquele que pede perdão a Deus, pede a Deus o perdão de suas faltas, não o obtém senão mudando de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais que as palavras. Quando eu peço perdão para Deus, ou vamos diminuir a escala, vamos falar num cara mais próximo. Quando nós pedimos perdão para Jesus, ou nós vemos aquelas passagens lindas do Evangelho, que todo mundo fala que é maravilhosa, e eu fico apavorado, acho que eu vivi lá. O melhor exemplo que a gente sempre tem, e todo mundo fala isso em qualquer religião, como uma passagem maravilhosa, linda, Deus, Jesus perdoou, é perdão puro, aquelas frases de Facebook com um monte de luzinha saindo. O que ele fala toda vez em relação a isso? Todas as vezes que ele perdoa, e eu gosto de colocar entre aspas, o que vem junto desse perdão? Vai, não peques mais. E esse vai, não peques mais, nós discutimos muito isso na quarta-feira.
Quando nós ouvimos esse vai não peques mais, nós sempre tivemos a imagem do que, olha, ele perdoou e está falando, olha que benevolência e tal. Não, ele está falando, ó, você entendeu que você estava errado? Você entendeu que se equivocou? Beleza, então se você entendeu, nós estamos então conversando e eu entendi que você não vai errar de novo. Ou pelo menos você vai se esforçar para não errar de novo. Porque se você já aprendeu que não é para fazer, provavelmente você não vai fazer mais. Então agora, meu irmão, beleza, o que você fez, está feito. O que você fez de errado, está feito de errado. Ele não veio ali e falou assim, olha, vem aqui, ó, de agora em diante, sabe aquilo que você fez de errado? Esquece, eu apaguei da história. Ele não falou em momento algum isso. O seu erro, você vai ter, nós vamos falar daqui a pouquinho, você vai ter que aprender, vai ter que reparar, é uma outra conversa. O seu erro já está cometido, já aconteceu. Agora, você entendeu que não é mais para fazer? Entendi. Então agora vai, continua o seu caminho e esse erro não cometa mais. Esse é o perdão. É nesse sentido que aí sim esse obtenha o perdão de Deus, ou Deus nos vai nos dar o perdão, é nesse sentido. Porque quando eu vou pedir para o Pai, olha, me perdoa, eu estou falando o quê? Ó, eu entendi que eu estou errado, eu entendi que eu errei, eu entendi que não é para agir assim. Então, supõe-se, e Deus deve estar olhando e falar assim, entendeu, né? Se ele está falando para mim que ele fez a besteira, que ele fez a bobagem e tal, ele já entendeu, não vai fazer de novo. Então, filho, vai embora, continua a sua jornada. Esse erro você vai ter que reparar uma outra hora. Agora, se você aprendeu de fato, já está superado, mas o erro você cometeu. Você prejudicou alguém, você se prejudicou. Esse erro tem consequências. Eu não posso, nem como Deus, nem como Jesus, nem como qualquer um, apagar o que você fez. Mesmo porque, se eu apagar o que você fez, eu vou apagar o seu aprendizado. Então, o seu erro, ele continua existindo. Ele continua ali. Agora, você aprendeu que isso não é mais para ser feito? Aprendi. Vai, não peques mais. Então, é a frase que ele fala. Aquele que pede perdão a Deus de suas faltas, não o obtém, senão mudando de conduta. Essa mudança de conduta é o quê? Não cometer mais o mesmo erro. Se eu aprendi, eu não faço mais o erro. Se avisou a criança, não põe o dedo na tomada, põe o dedo na tomada, vai pôr de novo? Não. Mas não precisava colocar, precisava. Se tivesse escutado, não ia pôr, mas pôs o dedo, de novo não vai pôr mais. Aprendeu. Na marra, mas aprendeu. Normalmente nós pomos o dedo na tomada, né? Normalmente, na primeira tomamos uma cacetada e vai, então agora, e toma outra de novo, porque faz a mesma besteira daqui 15 dias e demora uns 5 anos para parar de fazer a mesma besteira. E aí, só para complementar esse, também, só que aí lá no Céu e Inferno, rei de reabilitação moral, que é o que a doutrina espírita é fantástica e assusta as outras crenças. Arrependimento, expiação e reparação. Constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos de expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Então, o erro da adúltera continua existindo. Eu preciso me arrepender, preciso normalmente expiar e depois reparar. Como? Nossa, Alexandre, então de novo nós vamos vir naquela história da lei do Taliel, ela vai ter que levar um... Pode falar chifre? Pode. Vai ter que levar um chifre para aprender que não pode mais? Não, necessariamente não. Como que ela pode aprender? Entendendo que aquilo estava equivocado e que aquilo fez um mal muito grande para alguém. Reparando de uma outra forma, amando de uma outra forma, fazendo com que aquele amor, com aquele erro que ela fez, que com uma atitude de amor eu consiga suprir essa necessidade, principalmente com quem eu prejudiquei. Senão nós vamos ficar naquela roda que nós conversamos sempre, né?
Morreu assassinado, precisa morrer assassinado. Ou coitado do outro, precisa matar. E aí fica matando o mesmo cara, fica matando o outro a vida inteira, não vai para frente. Então eu preciso morrer através de um tiro? Não, eu preciso entender que não é para matar. A partir do momento que eu aprendi que não é para fazer aquilo, gente, eu não preciso mais sofrer. A doutrina espírita, eu falo que está melhorando, mais ou menos, talvez. Sempre nós ouvimos, na doutrina espírita, principalmente durante uma boa época, um bom tempo, de que quanto mais a gente sofria, melhor era. Mais rápido acelerava o processo. E eu olhava aquilo quando eu era moleque, eu falava, Jesus amado, eu já escapei da católica, porque os caras queriam me jogar no inferno, porque o tanto de pecado que eu tinha, eu ia para o inferno. Agora vem aqui, os caras estão falando que eu preciso sofrer para acelerar o processo, eu falei, não vai ter religião nenhuma mesmo, vou virar ateu. Por que nós precisamos sofrer, gente? Ao contrário, Deus fez para ser feliz. Nós sofremos porque nós fazemos escolhas equivocadas. E a mesma coisa em relação a isso. Quer dizer, se eu fizer a escolha certa, eu não preciso me arrepender. Fiz uma escolha equivocada, mas entendi que está equivocada, aprendi que aquilo está errado, espiei de uma forma ou de outra e tentei reparar. Resolvido o problema. Eu preciso sofrer da mesma situação? Claro que não. Às vezes nem sofrer. Não tem uma passagem de um cara conhecido que falou que uma atitude de amor cobre uma multidão de pecados? Então, se nós acreditamos, eu falo que nós precisamos tomar cuidado, que a gente gosta de acreditar nas frases de Facebook, ou na parte do Evangelho, ou na doutrina espírita, no que convém. Eu encaixo as frases de Facebook para cutucar o outro. Né? É linda essa frase de Facebook, mas se eu colocar aqui, tal pessoa vai entender o que eu estou falando. E normalmente era para a gente a frase, né? É que a gente põe para o outro para disfarçar. Então eu não preciso. Então, né, nesse sentido do arrependimento, da expiação e da reparação, sempre entender que se eu aprender que eu estou equivocado e não cometer mais, fica tranquilo, fica sossegado que a expiação e a reparação, eles vão dar um jeito de arrumar para a gente. Fica sossegadinho que isso rola. E para encerrar, que isso é para a gente guardar, são os efeitos do perdão. E aí, como eu sempre acho que... Vocês viram que eu falo que o Emmanuel é chato e tem um monte de frase dele, né? Vai ver porque tem algumas... Esse meu deve ser chato igual. Há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem adequada medicação para que se restaure o equilíbrio. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. E a parte mais assustadora. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Aqui, para a gente ir embora tranquilo, na sexta-feira, pode parar, tomar uma cerveja agora e tal, o que ele está falando para a gente é muito simples. O nosso corpo físico, o que ele faz com tudo que nos faz mal? Involuntariamente, sem pensar, o que meu corpo físico faz? Como uma feijoada domingo à noite, com 2 litros de Coca-Cola, e depois eu como um pedaço de pudim, e vou dormir, e como uma paçoca. O que acontece? Não precisa dar detalhe, gente, por favor. É só a grosso modo, assim. O que acontece? O que o meu corpo físico, como que o meu corpo físico reage a isso? Joga para fora. Por cima ou por baixo, vai para fora. Certo? Se eu beber muito, bebida alcoólica, o que acontece com o meu corpo físico? Põe para fora. O corpo físico, involuntariamente, ele dá um jeito de descartar o que está fazendo mal para o meu corpo físico, para a minha estrutura orgânica. Certo?
sem eu pensar. Tirando o dia que eu vou lá no banheiro e põe o dedo na garganta. Aí é voluntário. Mas o corpo físico, por si só, ele percebe que tem alguma coisa errada, incomodando, e nós podemos pensar na febre, podemos pensar em todos os outros sintomas que o corpo dá sinal de que tem alguma coisa errada, mas essa é mais simples, quando ele fala do vaso orgânico do detrito. Então, tudo que me faz mal para o corpo físico dá um jeito de expelir, de jogar para fora. Por quê? Porque está me fazendo mal. Aí a comparação dele é exatamente essa. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Então, quando eu não perdoo, quando eu guardo mágoa, rancor, quando eu sinto ódio, quando eu sinto todas essas coisas que a gente já não sente mais, nós estamos falando dos outros, a comparação dele é de que isso nos faz tanto mal quanto a feijoada do domingo à noite. E eu vou além. Com certeza, nos faz muito mais mal do que fez a feijoada do domingo à noite. Por quê? Porque, infelizmente, o nosso perdão não é involuntário. Nós ainda não estamos no estágio de que o amor que Jesus nos falou, tentou nos ensinar, ainda não faz parte de mim. O dia que isso estiver realmente dentro, fizer parte do meu dia a dia, eu não preciso mais pensar para perdoar. Eu não preciso mais ter algum tipo de atitude que me leve a pensar se eu devo perdoar ou não. Eu não vou mais me sentir ofendido. Se eu não me sinto mais ofendido, se eu amo o outro como nos foi ensinado, eu não preciso mais perdoar. Eu não preciso pensar em perdoar. Eu não preciso mais... Passa a ser algo involuntário. Por quê? Se eu não me sinto mais ofendido, eu não preciso perdoar ninguém. Aí passa a ser involuntário. Quando ainda é voluntário, depende da nossa vontade. Então, é muito mais fácil jogar fora a feijoada do que jogar fora esse sentimento de ódio e rancor, porque depende da minha vontade. Depende do que eu quero, do que eu acredito e do que realmente nós estamos fazendo quando a gente vai buscar a casa espírita ou qualquer outra religião. Que é entender um pouquinho do que Jesus falou para a gente. E aí, quando isso virar realmente uma coisa que foi aprendida, que nós aprendemos de verdade, e fazer parte da minha essência, está resolvido o problema. E para encerrar, eu sempre conto isso, muitos já devem conhecer, vocês sabem a história do Gandhi. Quando ele saiu da cadeia. Quando ele saiu da cadeia, um repórter da CNN foi entrevistá-lo, conseguiu chegar perto e fez a seguinte pergunta para ele: Senhor Gandhi, o senhor perdoou todos os que fizeram todo esse mal para o senhor, a ponto de deixá-lo preso todo esse tempo injustamente? Ele falou, não. E o repórter ficou indignado e falou, eu dei o furo do ano, eu vou ganhar o Pulitzer. Ele falou, mas como assim não? Eles não me fizeram nada, não tenho nada para perdoar. Quando a gente conseguir chegar nesse ponto, aí nós vamos estar tomando as atitudes, vão ser involuntárias, como o corpo físico faz com as coisas que nos fazem mal. Gente, muito obrigado. O Gá vai encerrar com uma música. Rodrigo, Dona Ana, Dalila, todos vocês, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você.
passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Primeiramente, o grande agradecimento ao Alexandre, a seu filho, por esse momento aqui. E no início você falou da música na Casa Espírita. Em particular, para mim é sempre um grande prazer ter música na Casa Espírita. Nós já recebemos nesta casa grandes vozes, como a Margarete, ela já veio aqui, a Leia, sempre um grande prazer. A Patrícia de Macatuba também, seu esposo toca violão e canta, sempre um grande prazer. Tem mais um, mas eu não vou lembrar o nome dele, de São Paulo. Alain, também, sempre um grande prazer. E a música, eu acho que tem que fazer parte, porque, de repente, num momento de dor, a música vem para nos levantar. Essas músicas em especial na minha vida. E o agradecimento a todos aqui presentes, que todos possam ter adquirido esse conhecimento que o Alexandre veio nos passar. Porque ele veio para falar do perdão. Muitas pessoas pensam que não quer perdoar porque acha que está perdoando, está aceitando o erro do outro. E não é aceitar, é compreender. E vida que segue, como se diz. E desejo que todos possam ter um excelente final de semana e uma boa volta para casa. Cerremos os nossos olhos. Agradecemos ao Mestre Jesus